Já parou para pensar que o nosso corpo, essa máquina incrível que nos acompanha por toda a vida, nos envia sinais sutis muito antes de qualquer problema mais sério se manifestar? É como se ele sussurrasse pistas sobre o nosso futuro. Mas muitas vezes, na correria do dia a dia, ou até mesmo por falta de conhecimento, não conseguimos ouvir. Imagine, por um instante, a preocupação de um dia perceber que movimentos que antes eram simples se tornaram um desafio, ou que a memória já não é a mesma, ou até mesmo que o rosto perdeu a sua expressão mais vívida. Essa é uma realidade dolorosa para muitas famílias. E o temor de doenças neurodegenerativas como o Parkinson, especialmente quando pensamos lá na frente, depois dos 80 anos, pode ser assustador. Mas e se eu te dissesse que existem pequenas observações, 5 sinais no seu corpo que, embora pareçam inofensivos e fáceis de ignorar, podem ser janelas para o que virá? Não se trata de causar alarme, mas sim de empoderar você com conhecimento, para que possa estar um passo à frente. Por quê? Acredite, saber é poder. E quanto mais cedo entendemos o que nosso corpo está nos dizendo, mais chances temos de agir e de viver com mais qualidade e tranquilidade. Neste vídeo, vamos explorar detalhadamente 5 desses sinais precoces, muitas vezes negligenciados, que podem sugerir uma predisposição ao Parkinson na idade avançada. É um tema sério, sim, mas abordado com carinho e informação útil. Fique conosco até o final, pois há algo que vai realmente te surpreender. Uma perspectiva que pode mudar a forma como você vê a si mesmo e o seu futuro. E para começarmos essa nossa conversa tão importante, vamos direto ao primeiro sinal que, para muitos, é apenas um incômodo passageiro, mas que carrega uma mensagem valiosa à perda inexplicável do olfato. Pense comigo quantas vezes você já deixou de sentir o cheiro do café fresco pela manhã, daquela flor no jardim, ou até mesmo do seu prato preferido cozinhando, e simplesmente pensou que era um resfriado que não passou, ou talvez o ar seco, ou a idade chegando. É muito comum atribuirmos essa diminuição ou ausência do olfato, que os médicos chamam de anosmia ou hiposmia, a causas benignas. Mas a verdade é que, para uma parcela significativa de pessoas que desenvolverão Parkinson anos ou até décadas depois, essa perda sutil do olfato pode ser um dos primeiríssimos indicadores. Não estamos falando de uma perda temporária por uma gripe forte, mas de uma dificuldade persistente e sem explicação aparente, que se instala silenciosamente e se torna parte do cotidiano, quase imperceptível. Até que alguém mencione um cheiro forte e você perceba que simplesmente não consegue senti-lo. Imagine não conseguir mais desfrutar do aroma de um bolo assando ou do perfume de uma pessoa querida. É uma experiência que empobrece a vida de forma sutil, mas profunda. Essa alteração olfativa pode ocorrer porque, no Parkinson, as proteínas anormais começam a se acumular em áreas do cérebro responsáveis pelo olfato. Muito antes de afetarem as áreas motoras, é como se o nariz fosse a primeira porta pela qual a doença começa a se manifestar. Por isso, se você ou alguém que você conhece notar uma perda inexplicável e duradoura do olfato, sem congestionamento nasal ou outras causas óbvias, é algo que merece atenção e uma conversa com um médico. Não para se alarmar, mas para entender melhor o que pode estar acontecendo e, se for o caso, começar um acompanhamento, seguindo essa linha de sinais que a maioria de nós tende a ignorar. Vamos falar de algo que acontece quando estamos completamente entregues ao sono, mas que pode ser um alerta aos distúrbios do sono REM. Você já ouviu falar em alguém que, durante o sono, chuta, soca, grita
ou até mesmo levanta e age como se estivesse vivendo um sonho intensamente. Isso vai muito além de um simples falar dormindo ou se mexer um pouco na cama. Estamos falando de pessoas que literalmente encenam seus sonhos, como se o corpo não estivesse paralisado, como normalmente acontece durante a fase do sono REM, que é quando sonhamos mais vividamente, em condições normais. O cérebro desliga os nossos músculos durante o sono REM para evitar que hajamos sobre nossos sonhos. Mas, no caso do transtorno comportamental do sono REM, conhecido pela sigla inglesa RBD, esse mecanismo de proteção falha. A pessoa pode se machucar ou machucar o parceiro de cama. É uma condição séria por si só. Mas o que é realmente importante para uma nossa conversa é que o RBD é considerado um dos mais fortes preditores não motores do Parkinson e de outras condições neurodegenerativas relacionadas, como a demência com corpos de Lewy. Pesquisas mostram que uma porcentagem muito alta de pessoas com RBD acabam desenvolvendo Parkinson ou doenças semelhantes anos ou até décadas depois. A razão para isso é que as mesmas alterações cerebrais que causam o Parkinson podem começar a afetar os centros de controle do sono no tronco cerebral muito cedo. Então, se você ou seu parceiro de cama observarem esses episódios de ação de sonhos, onde há movimentos violentos, gritos ou conversas elaboradas que parecem ser uma representação do que se está sonhando, não é algo para ser deixado de lado como uma mera curiosidade ou um sono agitado. É um sinal que exige uma avaliação médica especializada, um neurologista, para investigar a causa e, se necessário, monitorar a situação, conhecer esses detalhes sobre o seu próprio sono, ou o sono de um ente querido. Pode ser a chave para um diagnóstico precoce e um planejamento futuro. Afinal, a informação é uma ferramenta poderosa para cuidar da nossa saúde em todas as etapas da vida. Agora que já conversamos sobre o cheiro e sobre os sonhos agitados, vamos para um tema que pode parecer um pouco constrangedor para alguns, mas que é extremamente relevante e, muitas vezes, negligenciado como um sinal precoce à constipação persistente. Sim, estamos falando de prisão de ventre, de uma dificuldade crônica e inexplicável de evacuar, que não melhora com mudanças na dieta, aumento da ingestão de fibras ou de água. É verdade que a constipação é um problema comum, que afeta muitas pessoas de todas as idades, e pode ser causada por inúmeros fatores, desde a alimentação inadequada e a falta de exercícios até o uso de certos medicamentos ou outras condições de saúde. No entanto, quando a constipação se torna um problema crônico e de longa data, sem uma causa óbvia, ela merece uma atenção especial, principalmente em pessoas mais velhas. A ligação entre o intestino e o cérebro, conhecida como o eixo intestino-cérebro, é cada vez mais estudada e compreendida pela ciência. No contexto do Parkinson, acredita-se que as mesmas proteínas anormais que se acumulam no cérebro também podem começar a se formar no sistema nervoso entérico, que é a rede de nervos que controla o trato gastrointestinal. Muito antes de os sintomas motores aparecerem, essa disfunção nos nervos do intestino pode levar a um trânsito intestinal mais lento e, consequentemente, à constipação. Algumas pessoas relatam ter problemas de constipação por anos, até mesmo décadas, antes de serem diagnosticadas com Parkinson. É importante ressaltar que nem toda constipação significa Parkinson, de forma alguma. Mas se você tem enfrentado um problema persistente de intestino preso, que não se resolve com as medidas habituais e que te causa desconforto significativo, é mais um sinal para conversar com seu médico. Ele poderá investigar outras causas e, se necessário,
encaminhá-lo para exames mais específicos ou acompanhamento neurológico, o objetivo não é criar preocupação, mas sim oferecer uma lente para observar seu corpo com mais atenção e carinho. O sistema digestório é um espelho de muitas coisas que acontecem dentro de nós. E aprender a decifrar esses sinais é um passo fundamental para a nossa saúde integral. Seguindo em frente com os sinais que nosso corpo pode nos dar. Vamos para o quarto ponto, que envolve aspectos do nosso cotidiano que talvez você nem perceba que mudaram as alterações na caligrafia e na voz. Você já notou se sua letra, com o passar dos anos, ficou menor ou mais apertada, ou se sua voz está mais suave, monótona ou um pouco rouca, mesmo sem estar resfriado? Essas são mudanças que muitas vezes atribuímos simplesmente ao envelhecimento ou ao cansaço, mas que, no contexto de uma predisposição ao Parkinson, podem ser sinais precoces valiosos. A alteração na caligrafia é conhecida como micrografia. É uma redução progressiva do tamanho das letras à medida que a pessoa escreve. Não é apenas a letra ficando um pouco menor, mas sim uma diminuição notável e consistente, especialmente nas últimas palavras de uma frase ou linha. Isso ocorre porque o Parkinson afeta a capacidade do cérebro de controlar movimentos finos e coordenados, o que inclui a escrita. Pessoas podem sentir que seus dedos estão menos ágeis ou que escrever exige um esforço maior do que antes. Da mesma forma, as mudanças na voz, chamadas de hipofonia ou disfonia, são muito comuns em estágios iniciais. A voz pode se tornar mais baixa, monótona, sem a modulação e a expressividade que tinha antes. Às vezes, as pessoas ao redor podem notar que você precisa repetir o que disse, ou que sua voz parece cansada, mesmo quando você se sente bem. Isso acontece porque os músculos da garganta e do diafragma, responsáveis pela produção da fala, podem ser afetados. É como se a energia para falar alto e com clareza diminuísse gradualmente. É fácil justificar essas mudanças. Ah, é a idade. Estou um pouco rouco. Minha mão está cansada. Mas se essas alterações forem persistentes, se a sua caligrafia mudou de forma notável, e se a sua voz não tem mais o mesmo volume e a mesma entonação de antes, sem uma causa clara como um problema de garganta ou excesso de uso da voz, vale a pena considerar isso como um dos potenciais indicadores. Observar esses detalhes em si mesmo ou em alguém próximo pode ser fundamental. Por fim, chegamos ao quinto sinal, que muitas vezes é o mais associado ao Parkinson na mente das pessoas, mas que no início se manifesta de forma muito sutil, quase enganosa a rigidez e a lentidão nos movimentos, antes que o tremor se torne aparente, ou a marcha se altere de forma mais drástica. Muitas pessoas experimentam uma sensação geral de rigidez ou de lentidão em seus movimentos. Você pode sentir que um dos seus braços não balança tanto quanto o outro ao caminhar, ou que é mais difícil se virar na cama durante a noite. Talvez você note uma diminuição na sua expressão facial, fazendo com que as pessoas perguntem se você está triste ou zangado, mesmo quando não está, o que é conhecido como face em máscara, a lentidão dos movimentos, ou bradicinesia. Significa que as ações diárias que antes eram automáticas e rápidas, como abotoar uma camisa, amarrar os sapatos ou cortar alimentos, começam a levar mais tempo e exigem mais esforço. Não é uma falta de força, mas uma dificuldade em iniciar e executar movimentos fluidos e rápidos. Por exemplo, você pode perceber que está demorando mais para se levantar de uma cadeira ou para caminhar, não por cansaço, mas por uma espécie de freada nos movimentos. A rigidez muscular também pode ser sentida como dores nos ombros, nos quadris
ou em outras articulações, que são frequentemente confundidas com artrite ou problemas ortopédicos. É uma sensação de que os músculos não relaxam completamente, resultando em posturas mais curvadas ou em dificuldade de esticar totalmente um membro. Essas alterações são insidiosas, ou seja, se desenvolvem muito devagar, e é por isso que são tão fáceis de serem atribuídas a só envelhecer ou a outros problemas comuns da idade. Mas é crucial entender que, enquanto é normal ter algumas dores e lentidões com o avançar da idade, uma rigidez persistente e uma lentidão progressiva em atividades que antes eram fáceis merecem uma observação cuidadosa. Se você perceber que está se sentindo mais lento, com movimentos menos fluidos, e que há uma rigidez inexplicável em certas partes do corpo que não melhora com exercícios ou aquecimento, e que difere de uma dor muscular normal, é outro ponto importante para levar ao conhecimento do seu médico. Então, ao recapitularem essas 5 pistas que o nosso corpo pode nos oferecer: a perda inexplicável do olfato, os sonhos agitados do sono REM, a constipação persistente, as mudanças sutis na caligrafia e na voz, e a rigidez e lentidão nos movimentos. Não se sinta sobrecarregado ou assustado. O propósito de compartilhar essas informações não é gerar pânico, mas sim acender uma luz, despertar a sua atenção para essa maravilha que é o seu próprio corpo e a forma como ele tenta se comunicar. Cada um de nós é único, e a presença de um ou mais desses sinais não significa uma sentença definitiva de que você desenvolverá Parkinson, especialmente não imediatamente e talvez nem mesmo depois dos 80. Longe disso, muitas pessoas podem apresentar alguns desses sintomas ao longo da vida por diversas outras razões, e nunca desenvolverão a doença. A beleza do que estamos discutindo aqui reside na possibilidade de sermos proativos. Conhecimento é a primeira linha de defesa, a chave para que você possa ter conversas mais informadas e estratégicas com seu médico. É sobre empoderamento. Pense nessas informações como ferramentas, não como fardos. Elas servem para que você possa observar, dialogar e, se houver necessidade, buscar um acompanhamento que possa fazer toda a diferença em seu percurso de saúde. Afinal, a medicina avança a passos largos, e a detecção precoce de quaisquer alterações permite que você e seu profissional de saúde explorem as melhores estratégias de cuidado, desde mudanças no estilo de vida até possíveis intervenções, que podem ajudar a gerenciar e até mesmo a atrasar o progresso de certas condições. Lembre-se, pequenas mudanças e a atenção ao seu corpo podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e na sua felicidade. A vida depois dos 60, depois dos 70, e sim, depois dos 80 pode ser vibrante e plena de possibilidades. O segredo está em cultivar essa consciência e em cuidar de si com carinho e informação. Eu adoraria saber o que você achou dessa conversa. Você já havia notado algum desses sinais em si mesmo ou em alguém próximo? Compartilhe suas experiências e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito valiosa para mim e para toda a nossa comunidade. E se você achou este vídeo útil e instrutivo, por favor, deixe o seu gostei e considere se inscrever no canal. Assim, você não perderá nossos próximos conteúdos, que são feitos com muito carinho para ajudar você a viver sua melhor vida em cada idade. Juntos, somos mais fortes e mais informados. Viva a sua melhor vida em cada idade, com saúde, alegria e sabedoria.